Salve, salve, pessoal! Vamos para mais uma leitura aqui com a energia da Lua, né? Eu estou fazendo de duas em duas, então a gente vai estar tendo algumas energias aqui referente a essa Lua crescente que nós estamos nesse momento em Sagitário, desde o dia 31 de agosto, e migrando para uma Lua cheia com eclipse lunar, dia 7 de setembro agora. Então essa lua crescente em Sagitário e a lua cheia com eclipse lunar em Peixes, dia 7/9. Então, essas energias, tá? Que eu estou falando, vai ser até o dia 13/9, tá? Ok? E eu vou estar tirando gradualmente em relação a como é que está a energia da lua crescente até essa lua cheia com eclipse. Vamos ver quais são as informações aqui, quais são as energias, o que essas fases lunares vai estar pedindo da gente. Então esse título aí também já chamou sua atenção, então com certeza eu tenho alguma coisa aqui para você. Eu senti em usar hoje as mandalas, geometria das mandalas, que é a cura vibracional prática. E vou utilizar também aqui tarô Zen de Osho. Vou utilizar aqui também um oráculo de meditação e também o da criança interior, tá? E no final, mensagem do oráculo dos acordos espirituais. Me coloco a serviço da espiritualidade da luz para fazer essa leitura aqui para todas as pessoas que vão se conectar aqui nesse vídeo. Trazer aqui a energia da verdade, revelação, cura, tudo que a espiritualidade deseja me usar, né, como instrumento. Vamos lá, então. Gradualmente, como é que vai estar? Primeiro a energia, como é que está a energia dessa lua crescente em direção ao eclipse da lua, na lua cheia. A geometria que fala da paz. A paz como orientação interior. A busca, pensamento. Então tem uma energia bem forte sobre as pessoas estarem nessa energia de poder estar focando, né, mais o seu pensamento em não mais aceitar realmente o que... Tem uma coisa de não aceitar mais realmente o que está acontecendo. Cada vez mais as pessoas estão pensando, né, sobre o quanto o ser humano, os outros, não estão ouvindo, sabe, a sua orientação interior, a sua sabedoria interior, ou até concluindo o quanto realmente falta sabedoria interior, falta realmente uma boa orientação e também o quanto que falta conexão com a intuição, né? Só que já está tendo uma energia onde as pessoas não estão mais querendo aceitar isso. E aí as pessoas vão estar buscando mais em fazer alguma coisa pela paz do seu país, pela paz do planeta. E isso é um plano divino. Isso é um plano divino. É como se o espiritual ele está agora sutilizando as energias com as pessoas que já estão com um nível de consciência, digamos assim. Então existe essa energia de tem pessoas com um nível espiritual tal, tipo de tantos graus ou tantos %.
Já existe uma harmonia aqui para que haja uma maior reciprocidade dessas pessoas para captar as nossas informações aqui, para que seja trabalhado mais a energia da paz. E essa paz que as pessoas buscam, né, sendo mais fortes no pensamento, para que não pense só na paz da própria vida, mas pense numa paz mais coletiva mesmo, tá? Isso tá sendo... Essas leituras de lua sempre tem uma energia mais coletiva, né? Ó, o infinito. Então, a repercussão desse acesso maior também do plano divino para com as pessoas que já têm um nível maior de consciência para poder estar trabalhando isso é o quê? Qual é a repercussão realmente que isso vai trazer? E que, basicamente, não pode ser infinito o que está acontecendo. Que é tipo, nunca acaba esses conflitos, essas guerras, né? Seja entre facções, por exemplo, ó, o movimento, né? Chega de ser flexível, né? Então, acho que vai começar a trazer um movimento maior dentro das pessoas, para movimentar primeiro uma energia de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Porque se as pessoas não vão para a rua protestar, não vão para a rua lutar por direitos, né, que deveriam lutar, ou basicamente envolvendo a insatisfação dos governos e tudo mais, né? Pelo menos que isso esteja já agindo de uma forma vibratória. Esse movimento, tá vendo que parece essa vibração que vai repercutir na aura e que vai começar a repercutir daí no externo, né? Porque é exatamente isso que precisa acontecer, gente. Precisa estar realmente vindo de dentro para fora. Porque senão ele não se efetiva de verdade. Ele acaba sendo apenas tipo um movimento que ele poderia não surtir realmente efeitos a longo prazo, né? E aqui, para surtir efeitos a longo prazo e para que possa haver, né, mudanças, né, envolvendo o que o ser humano quer para o seu futuro, o que quer construir, o que realmente espera do futuro, né? O que eu estou criando, o que eu posso criar, né? Então isso vai estar bem forte nas pessoas. Vamos ver o que mais aqui. Oráculo da cura, cura pela meditação. O movimento de novo, tá vendo? O movimento. Peregrinação. Tá vendo como tem essa energia de as pessoas começarem a ter um maior movimento de energia e de pensamento também, relacionado ao que cada um busca em sincronia? Sabe, tem uma coisa de uma sincronicidade, um movimento de dentro para fora. Tem uma coisa sobre poder ter reuniões. Pessoas vão querer começar a se reunir em pequenos grupos para falar sobre alguns assuntos assim. Respiração. Tem alguma coisa sobre pequenos eventos, ó, paz de espírito. Pequenos eventos, mas com mais frequência. O sono. O sono é tipo acordar, então, tem uma energia de acordar até as pessoas do sono, que é essa energia. O que você deseja, ó, o estado mental. Como está o estado mental embaixo aqui do plano divino?
para que haja então essa mudança, a mudança que nós queremos, tá? Essa lua crescente é em Sagitário, gente. Sagitário é essa energia de poder enxergar as coisas com uma visão mais ampliada. Serenidade, tá vendo, ó? Que tem essa energia de paz também. Um estado mental sereno, mas ó, uma concentração que é a concentração no que nós queremos e que precisamos nos movimentar, principalmente envolvendo o meu estado mental relacionado à mudança, à transformação que eu quero. E vou me concentrar nisso e vou começar a mentalizar e para poder colaborar para a mudança dessa realidade. Mas deve existir uma concentração e não mais aqui um silêncio, que é tipo, vamos assistir e não fazer nada. A capacidade que o ser humano tem, ó, o ser humano começando a refletir sobre o reflexo, tá? Mas é claro que quem são essas pessoas aqui, gente? É o que eu falei. Pessoas que o plano divino já vem avaliando, que tem já uma expansão de consciência adequada. Então, tipo, esse aqui nós conseguimos acessar, é recíproco. É recíproco, então vamos começar aqui a colocar força e energia para que essas pessoas, então, possam começar um movimento. E é um movimento como essa carta da peregrinação aqui, tá? Como uma energia de uma jornada, né, da iluminação espiritual, né? Um aumento gradual aqui de autoconsciência para uma realização de algo, né? E aqui tá envolvendo até tipo assim, respiração. Eu respiro e eu tenho consciência do que eu tô respirando, sair do piloto automático, sair desse sono, para modificar o estado mental e concentrar na mudança que se espera. E o ser humano entendendo que ele tem esse poder. O ser humano entendendo que ele tem esse poder. Saudade. Fracasso. Tem muita essa energia, gente, sobre a mão na consciência, né? Então, quando às vezes os pensamentos levam a gente, né, a situações que a gente tem saudade, né? Ai, que saudade daquele tempo, ai, que saudade quando a gente podia, sei lá, brincar na rua sem problema de ser assaltado, sem problema, né, de poder, né, ter um perigo ali, né? E aí, esse fracasso é aquela sensação que precisa ir embora, que é a sensação de que nós, como humanidade, fracassamos. E essa saudade, ela também tem ela tem uma estrelinha no céu. A saudade, ela também está envolvendo essa energia onde provavelmente a maioria das pessoas que tem uma expansão maior também são sementes estelares. Então, aquelas pessoas que têm saudade de casa, né? Tem saudade desta, como que da sua linhagem estelar, né? E aí, tipo, pode vir essa sensação de fracasso, de estar fracassando na missão, de estar fracassando como ser humano, né? Não é todo mundo, obviamente, né, que exatamente tem essa energia de semente estelar, mas não importa. O que importa é essa energia de ter saudade de tempos melhores que já foram vividos nesta condição humana, nesta encarnação propriamente, né? O que mais? E aqui é aceitar os próprios erros para que eles possam ensinar a gente.
Os nossos erros devem ser nossos professores, que envolve principalmente não repeti-los, entender que ali foi um erro, que ali teve uma consequência negativa e de que maneira que eu posso fazer melhor, né? E aqui tem essa energia bem forte do carinho, né? Então envolve essa energia do carinho que tem a ver com a própria existência, com Gaia, com os outros seres humanos, né? Então, assim, ó, um carinho, por exemplo, assim, eu tenho uma consciência, por exemplo, X, ó, o poder. Então, assim, ó, entendendo o poder de transformar, né? E entendendo que, tipo, a expansão de consciência que alguém alcança, as pessoas alcançaram, né? A expansão de consciência que uma pessoa alcança, ela tem responsabilidade com isso. Então, tipo, não é só tipo, eu expandi minha consciência, agora eu tô indo lá pro Nirvana, eu tô indo lá para a iluminação de Buda, eu tô indo lá, então, para ser um mestre ascensionado. Quanto mais a pessoa expande a consciência, mais ela entende que ela faz parte de um todo. E nessa responsabilidade que tem de que faz parte de um todo, tem responsabilidade sim de ajudar também aqueles que estão dormindo, ó. O poder embaixo do sono. Então, quanto mais poder eu tenho, maior responsabilidade eu também tenho em relação ao que eu vou fazer com isso. E que muitas pessoas, elas acabam ficando, às vezes, egoístas, pensando só em si ou usando isso só para ganhar dinheiro. Que é tipo assim, agora eu tenho um conhecimento aqui, porque eu expandi minha consciência, né? E aí eu tenho um conhecimento aqui, canalizo alguma coisa e não sei o que lá, e acabo usando ou isso para monetizar, né? Em alguma plataforma, ou usa isso para vender curso. Entendeu? E aí é quando tem que entender que é o seguinte, nós vivemos num planeta, tá? Gaia, que é a nossa mãe. E ela está necessitando dessa justiça. Ela está necessitando dessa justiça para com ela. Que é tipo, o que as pessoas despertas já estão podendo assumir de responsabilidade em apoiar, ajudar, movimentando uma força, uma energia, seja em pequenos grupos, ou seja até sozinho mesmo, para que possa ajudar a transformar o estado mental do coletivo. Qual é a responsabilidade que eu tenho? E como que eu posso me concentrar nisso e colocar não só, né, no pensamento, não só na ideia, mas em ação. Então aqui existe essa energia de despertar o poder amoroso a nível de universo presente dentro de cada um. A iluminação. E que a gente tem que entender o seguinte, que não é apenas a gente então focar só em mudar o nosso estado mental, mas é a gente pensar que tipo, eu preciso ser também essa estrelinha que brilha para eu ajudar a iluminar o meu irmão que está na escuridão. Mas Nádia, ele não quer, ela não quer. E quem é que tá falando para você falar direto com a pessoa? Eu tô falando para você trabalhar na psicosfera. Tô falando para você trabalhar a nível de olhar e, tipo, emanar isso pro céu, entendeu? Emanar isso pro horizonte. Então, é quando você entenda que você está permitindo que o universo se revele através de você. Você sendo essa cooperação. Aí é quando você entende que você não é um fracasso, quando você entende que você apenas precisa entender o seu papel de cooperar com o todo.
que você como ser humano que está aqui entre bilhões de outros seres humanos e outros bilhões de desencarnados também ainda aí, muitos vagando por aí, que precisam dessa luz, que precisam de pessoas que cooperem para que eles possam sair desse sono. E você incorporando o curador, a curadora dentro de você. Tá? Entendendo que você não deve ser apenas o seu próprio curador. E que mesmo que você não é propriamente um terapeuta, mas que essa energia de cura existe dentro de você, porque Deus te deu. E que ele pode ser desenvolvido também, porque o curador é uma pessoa que tem muito amor, um amor pela vida, um amor pelo planeta, um amor pelos animais, um amor pela natureza. E aí é quando você entende o que é também o respeito a quem você é e o respeito que deve ter mesmo para com aquele que ainda não despertou, ainda não enxergou, ainda está cego, cega diante da luz, né? Entendendo que a gente precisa olhar e redescobrir as pessoas ao nosso redor, ou redescobrir as pessoas que compõem essa humanidade e olhar até com compaixão e entender que todo mundo merece o sucesso, entender que todo mundo merece ser feliz, mas que muitas vezes estão aprisionados em escolhas erradas, né? Então, que elas não estão conectadas com a sua alma, né? Vamos ver aqui. Tarôzinho de Oxo. Nem cheguei na lua cheia ainda, meu bem. E nós precisamos ser um agente que vai ajudar a romper com as cascas que estão impedindo que cada um que ainda está no sono, no escuro, acesse a própria luz que está dentro de si, a sua centelha divina, e que também possa ser outro a expandir isso para o externo. E a gente tem que parar de projetar as nossas expectativas no outro, envolvendo quem ele deveria ser. Mas é quando a gente entende, que a gente precisa entender, né? Que o outro carrega ali também uma grande lição e uma grande oportunidade de novos aprendizados. E que nós humanos ainda temos muito a amadurecer em relação a como a gente se enxerga, como a gente se vê, que geralmente existe essa tendência, né? Essa tendência a ter dificuldades de interações com quem a gente
tem dificuldade de aceitar como é, né? Deixando de ter esse julgamento superficial e entender que todo mundo carrega um tesouro dentro de si, né? E entender também que muitas vezes sim, eles precisam, né, as pessoas, né, precisam encarar como se fosse a si próprio, né? E nessa ruptura, destrói as ilusões e as projeções do ego e inicia-se, né, a verdadeira jornada do seu verdadeiro eu, a verdadeira jornada de conexão com o seu verdadeiro eu. Uma pessoa caminhando lá, ó, em direção ao sol, pelas montanhas. Mas entender aqui me vem muito essa energia de expiação e provas. Entender que muitas vezes, por mais às vezes desafiador que seja quem a gente está lidando, ela está te ensinando algo. Ela está sendo uma oportunidade de desenvolvimento de alguma qualidade, alguma virtude. Que muitas vezes testa-se a nossa paciência, né? E também faz com que a gente avalie o que é ilusão, o que é projeção, o que é julgamento e o que é realmente justo, o que é realmente evolutivo, né? A compreensão. Então, quando a gente compreende que, tá vendo, tem vários pássaros livres voando e ele tá ali, a gaiola tá aberta, mas ele tá ainda ali, tipo, aprendendo a compreender que ele está livre, aprendendo a compreender que ele já é livre, né? Tá envolvendo essa energia bem forte, né, de colaborar para que o outro também se liberte. E se liberte da culpa. A culpa, gente, é uma das piores emoções reprimidas. A culpa aprisiona de um jeito assim profundo. A receptividade. Então, o quanto que realmente nós estamos dispostos, né, até a compreender realmente a tamanha disponibilidade das energias divinas entre nós. Hoje mesmo passou ali no meu celular um comentário de uma pessoa que fez em algum vídeo meu ali, dizia: a justiça não existe. Eu nem cheguei a poder abrir de quem que é, e às vezes não dá para ver nem quem é o nome da pessoa. Então, isso tudo impede realmente que até justamente isso aconteça na vida da pessoa, porque o crer, ele é extremamente importante até para que a gente possa receber. Porque o crer é a porta.
O crer é o trinco se abrindo ali. E o quanto os seres humanos precisam se libertar da culpa dos erros que já cometeram. Curar e se libertar da culpa. A participação. Então, nessa energia, nós estamos falando, qual está sendo a sua participação em relação ao todo? Em relação à energia que nós estamos recebendo do divino, do plano divino? E o quanto nós, às vezes, não nos sentimos merecedores. E o quanto ainda existe medo, existe existe o alimentar, né, de pensamentos ainda muito sombrios. Os medos que bloqueiam para que a gente consiga realmente aqui quebrar as correntes. Então a gente precisa ajudar de forma coletiva a quebrar as correntes que aprisionam os nossos irmãos humanos. E é uns aos outros que a gente precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos parar de delegar a responsabilidade dessa libertação para os nossos irmãos estelares. Anjos e arcanjos. A gente tem que parar de delegar toda a responsabilidade para essas forças superiores, que eles já estão numa evolução muito maior, passaram muitos também pelo que nós estamos passando, e que eles não estão aqui para nos salvar, a não ser de nós estourarmos, apertar aqui o botão vermelho e explodir o planeta. Que daí, na verdade, eles não estão nos salvando, eles estão evitando que a gente extermine essa humanidade e que ainda possa prejudicar outros planetas aqui, né, nesse sistema, né, nesse sistema solar. Então aqui essa energia do rebelde é essa energia da revolução, mas uma revolução com uma causa genuína, que é a integração de luz e sombra, de yin e yang, né, a integração, então, ligado também a esses resgates para a reconexão com a mônada. E que está envolvendo, sim, também cura, uma regeneração do código genético, ou uma reprogramação, regeneração. Mas quantas distrações foram criadas para que a gente, então, se estresse, para que a gente não tenha tempo, para a gente focar e se concentrar nisso. Por isso, quem tem uma expansão de consciência maior, está recebendo orientações, intuições, através das intuições, está recebendo, né, do plano divino, intuições, que vai ser através do primeiro raio azul do poder da vontade, tá aqui o poder do raio azul, do poder da vontade, então, que isso tudo faz com que a gente conquiste também o nosso próprio salto evolutivo. Porque se a gente sempre ficar dependendo dos seres superiores para salvar a gente das nossas cagadas, que mérito nós teremos nessa transição planetária, nessa evolução? Que mérito teremos? Que mérito teremos? Que nova terra? Eles vão dizer, que nova terra? Vocês só estão destruindo. Por isso que parece que está sendo, então, tendo esse movimento para ter essa maior expansão dessa consciência, para trazer, então, como vários pontos de luz
em todo o globo terrestre, para que ajude a ter um despertar coletivo, tá? E agora vamos ver essa lua cheia. Que tudo isso, essa é preparação para essa lua, que é para trazer uma grande abertura de visão e de expansão realmente aí da verdade divina, para que tudo possa vir mais ainda à tona, né? Vamos lá. Lua cheia com eclipse lunar em peixe, 7/9 até praticamente ali 13/9. A fonte, a responsabilidade. Olha o yin e yang aqui. A fonte do existir. A responsabilidade do que se deseja. A uniformidade, tecnologia, código genético e incorporação. Tá vendo como tem a ver com essa energia do código genético que eu falei? Tem propriamente a ver também com a própria geometria sagrada que compõe tudo. Sabe? Então, entendendo assim que cada um, gente, é representante da fonte criadora. Cada um de nós somos representante da fonte criadora. E a responsabilidade que nós temos, tá? Dessa unificação, para sair dessa dualidade. E ao mesmo tempo que sai da dualidade, sai dos duelos. Sai dessa guerra de egos. Que é trazer essa harmonia e esse equilíbrio entre as diferenças. Isso está envolvendo também, gente, tá? Tudo que tá envolvendo a tecnologia, tá? O quanto a tecnologia influencia também, né? Na nossa energia. E também o quanto a tecnologia ela está sendo uma influência muito grande. A responsabilidade também que nós precisamos ter relacionado a o que estamos permitindo que a tecnologia, né? O que estamos permitindo, até onde a tecnologia vai, aonde parece que o ser humano testa para que tipo assim, vamos ver o circo pegar fogo. Né? Vamos ver o circo pegar fogo. Então, a gente sabe que o planeta é composto por muitas mentes caóticas. Mas a nossa mente minimamente organizada, que tem consciência de todo esse controle do sistema, a gente tem que ser pelo menos uma célula saudável aí que pode influenciar positivamente, porque temos a fonte dentro de nós. Temos a fonte dentro de nós. A fonte que é, né, como que uma faísca, uma fagulha dessa fonte criadora de tudo isso. Mas que nos deu também a capacidade de co-criarmos a nossa realidade. A partir disso também temos que ter a responsabilidade sobre o que co-criamos. E isso também envolve o que o ser humano está fazendo com a tecnologia, que é uma ferramenta, mas que acaba também sendo usado de uma forma irresponsável. E eu vejo que tem algum tipo de reformulação, ou de reprogramação, ou de renovação, não é renovação, pode ser sim uma reprogramação do código genético, alguma coisa assim, a nível de DNA.
Porque aqui tem uma coisa sobre, o olho divino em todo lugar. A inércia e o equilíbrio e a sabedoria. Porque tem uma coisa aqui da inércia, né? O ser humano caminhando, né? Estava caminhando para uma possível inércia. E aí existe aqui um tipo de... que existe a coisa de ele estar, né, sendo visto, o olho divino, tudo está sendo visto. Essa questão que envolve a vastidão, né, que compõe todos os sistemas corporais, que precisa de uma purificação e um equilíbrio, até para que não comprometa para que não comprometa o novo ser humano, a nova raça. A nova raça, mais ou menos, que está envolvendo, então, as novas gerações. A fonte, a amabilidade. Tá vendo? Aqui nós temos uma representação dessa energia de pureza, né? Está envolvendo o quê? A melhora dos relacionamentos com as pessoas. Que é essa energia da flor da paz, né? A convivência com as pessoas, sabe? Responsabilidade. Tá vendo? Ó, aqui tá sendo entregue uma margarida. Então é o que eu entrego pro outro. O tempo. O tempo com a responsabilidade, tá vendo? Ó? Então assim, ó, está no tempo de nos responsabilizarmos pelo que nos foi dado. Conhecimento e tudo mais. O poder da prece também. Poder da prece, o estado mental e a solidão. Então, aqui está mostrando também, em vez de depender, por exemplo, assim, uniformidade. Aqui como se fosse uma tecnologia. Tudo agora é tecnologia. As pessoas parecem que não oram mais. Elas colocam lá, eu vou colocar a oração aqui para rodar no YouTube. Vou colocar um mantra ali, vou colocar uma oração, Salmo 91, rodando 1000 vezes. Só que aqui o que a gente tem que entender é que a gente é que tem que criar através da nossa própria energia. A gente tem que entender que a gente tem que parar de ficar também delegando para a tecnologia fazer por nós. Né? Que daqui a pouco Alexa, coloca meu tênis e amarra. Alexa, não sei o que lá, eu nem tenho essa coisa, eu nem quero ter essa Alexa, eu nem tenho essa Alexa, nem quero ter. Poderia ter se eu quisesse comprar uma, mas não quero. Quanto menos tecnologia aqui, para poder ficar também tendo seus mecanismos de monitoramento desse sistema também da Matrix, melhor. Isso que as pessoas não entendem. E tem que parar dessa coisa de tipo, aqui nesse caso as pessoas muitas vezes elas estão até com preguiça de orar. Que é tipo assim, eu vou botar ali uma oração de Nossa Senhora ali rodando o dia inteiro. E aí a pessoa acha que ali ela tá realmente com o seu compromisso ali, né? Está criado, está feito, né? Ficou rodando o dia inteiro ali, a minha casa está super iluminada. Só que a gente tem que entender que tem a ver com a nossa energia. Principalmente envolvendo aqui, os chakras, né? Então,
também envolvendo estados mentais, muitas vezes negativos, preocupação, raiva, tédio, impaciência, isolamento, solidão. O que a gente está fazendo em relação a isso? Ai, Deus, me dá paciência. Não, Deus vai te dar situações para você desenvolver essa virtude. Então a gente tem que parar de ficar pedindo aquilo que na verdade a gente precisa trabalhar na gente mesmo, esse estado mental. E eu digo para vocês, a tecnologia está estragando o estado mental das pessoas. Tecnologia em excesso, vício em redes sociais, assistir besterol, porcaria. Código genético. O despertar. Olha isso. Olha essa energia, raio amarelo. O despertar, minha gente. Para que possa ter um maior contato com o eu interior, com o eu superior. Sair desse sono profundo e para uma restauração. Tem uma restauração do código genético aqui, tá? E a despertar para o mundo novo. O mundo novo. Ó, a inércia com a dieta. Então a dieta é uma energia quando eu diminuo alguma coisa ou eu substituo alguma coisa. Então, tipo, existe essa energia realmente a inércia também muitas vezes é uma falta de propósito. Uma dieta é um propósito de alcançar tantos quilos, né? Eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero engordar tantos quilos. É um propósito que é o quê? O quê? Depositado disciplina. Então é pedido pra gente também aqui disciplina. Olha aqui a natureza. Contato com a natureza e respeito à natureza. Os animais, os vegetais, os minerais. Energia com equilíbrio. Para mudar essa energia, olha as pessoas ali indo tomar o banho de mar, rio, seja o que for. Renovar as energias. A sabedoria de entender, nós somos a natureza somos nós. Como é que está a nossa comunicação com o planeta? Como é que está a nossa comunicação com a Mãe Terra? Como é que está a nossa comunicação com os outros? Como é que está a nossa comunicação, né, com as pessoas? Tem muitas pessoas que a última pandemia fez muito bem e para outros isolou de um jeito que a pessoa não socializa mais. Ficou na inércia da quarentena. Ficou na inércia da quarentena. Ficou preso na inércia da quarentena. Se acostumou. E quando a gente faz essa reflexão, a gente pode sentir vergonha. A gente pode sentir vergonha. Então, assim, ó, essa eclipse, ela vai fazer com que a gente realmente mergulhe numa energia de quanto a gente precisa ser mais carinhoso consigo mesmo, ser mais carinhoso com o próximo, sabe? Qual é a falha? A falha de muitos é justamente essa energia da falta de carinho, né? Ó. A responsabilidade sobre o que causa as doenças na alma, as doenças físicas. E aí tem a ver com bater um papo com o nosso coração, porque a maioria das doenças físicas são por questões emocionais. E é quando a gente tem que, para aliviar o nosso sofrimento, a gente pode desenvolver, aprender a ter compaixão também relacionado ao sofrimento do outro.
Então, muitas vezes, para poder também acessar o nosso coração, para a gente entender também, sabe, onde é que está realmente aí a raiz do problema. A vergonha, ela é uma frequência que ela está só um pouquinho acima do terror. Se eu não me engano, acho que é 50 Hz. A vergonha, ela é uma frequência extremamente baixa, ela só perde para uma energia quando a pessoa está nas trevas mesmo, tá? Ó, a cooperação de novo com a internet. O quanto a internet coopera para um sistema doentio. Um sistema que envolve o ser humano, né? Porque o sistema em si, ele adora adoecer a humanidade, porque ele alimenta todos os tipos de viciação mental e emocional. Então tem uma energia de a gente, em vez de deixar de ter vergonha e a gente aceitar a si próprio, tá? Curar tudo que nos envergonha de nós mesmos. Porque aqui vai ficar escancarado, parece que também nessa lua cheia, ó, o perdão. O quanto a gente precisa, primeiro, tá realmente descobrindo que nós podemos ser nossos próprios curadores a partir do momento em que a gente olha para isso e desperta o curador dentro de si e desperta também para a necessidade de olhar e prestar atenção no que nós estamos precisando de cura e que o que você precisa de cura, o teu coleguinha também precisa, porque todos somos um. A morte com a inércia. Tá vendo? Então, assim, ó. Muitas vezes falta confiança. Confiança em si, confiança que até as pessoas podem mudar, né? Esse ponto que chega às vezes de tipo, não, tem pessoas que acho que não tem mudança, não tem solução, só a morte. Então também envolve essa energia de quantas pessoas também estão morrendo sabe, tem uma energia de conta-gotas, né? Morrendo em conta-gotas, né? Justamente por não estar reciclando o que realmente é importante para si. Por muitas vezes estar indo numa onda nociva, coletiva, né? E que faz com que você nem raciocine sobre o que é melhor para você. Nem raciocine sobre o que realmente te faz mal, para depois você poder raciocinar sobre o que te faz bem. Porque existe ainda, né, essa necessidade realmente de valorizar a nossa energia, de valorizar o quanto nós precisamos de equilíbrio, né? E que sabedoria também envolve a gente ter essa comunicação com o nosso próprio corpo, a comunicação onde a gente tem que se ouvir. A gente tem que estar aprendendo a se ouvir, porque o barulho lá fora é muito alto, que faz com que muitas vezes a gente não se ouça. E se a gente não se ouve, imagina ouvir o outro. Imagina sermos solidários em um sistema que quer que você seja egoísta. Então o convite é através dessa leitura hoje. Participe do processo do despertar coletivo. De que maneira que você pode fazer isso sozinho, sozinha? Intencione todo dia com uma prece de coração. Sem você precisar ficar ali horas e sem você realmente precisar colocar alguma coisa ali pronta na internet. Porque Deus quer ouvir você.
Deus quer ouvir tua voz. Deus quer ouvir o que está no teu coração ligado à tua criatividade. Deus quer que você desperte essa fonte criadora dentro de você. Dentro de mim, dentro de nós. E entender que a gente pode sim fazer o mundo um lugar melhor. Onde possa ter amabilidade genuína. E que não é por sentirmos vergonha, e lá antes como saiu também o fracasso, que faz de nós, seres humanos, que não temos mais solução, que já é uma sociedade doente. Não, é só porque muitos ainda não acessaram o coração, porque é isso, o barulho, né, do externo impede que a gente possa estar ouvindo o que nós precisamos, porque o que não falta é distração para que a gente não ouça essa sirene até dentro de nós, que alertando para o que não está bom, o que não está certo dentro de nós. Mas é tempo de a gente olhar para tudo que nos adoece, e nós temos essa responsabilidade agora, que está até envolvendo o que desejamos, o desejo, que também está ligado até à sexualidade, e a energia da sexualidade está ligada à energia também de criação. E o quanto ela é vazada, o quanto ela é desperdiçada, ou o quanto ela é reprimida, ou abusada, ou roubada. Então está na hora de ativar até o destemor, que envolve não temer a morte. Porque o que adianta a gente temer a morte, continuar alimentando o que nos adoece, em vez de buscar realmente o que nos coloca numa posição saudável, o que nos coloca numa sociedade mais saudável, numa humanidade mais saudável. Por quê? Porque está na hora de a gente dar valor para a nossa energia. A energia, ela é neutra, então, tipo, sou eu que posso usar ela de uma forma sábia e equilibrada. É eu, é você, é cada um de nós. Agora, eu não posso diretamente mudar o outro, mas eu posso tentar indiretamente, que é através das minhas intenções, para que possa mudar o estado mental do outro. Você pode ser um agente transformador através das intenções, onde você está sendo um agente cooperador você está trabalhando a energia da caridade, da solidariedade. Isso é evolutivo. Nádia, e se não der certo? Você não pode começar a fazer pensando que não vai dar certo, que as pessoas não vão encontrar a sua luzinha. Você tem que fazer pensando que eu quero que dê certo. Mas, se por acaso não der tempo mais, mas pelo menos a gente tentou. E o pior arrependimento, eu sempre digo que o pior arrependimento é de nunca ter tentado. Porque depois a gente pode estar, então, numa outra situação, em outro lugar, e a gente ficar pensando assim, cara, e se eu tivesse tentado? Porque nesse exato momento tem pessoas que já têm essa consciência e já estão fazendo. Seja mais um. Não acho que você está sendo a primeira pessoa, não.
Aqui é um convite para que mais pessoas se juntem a quem já está recebendo todas as movimentações energéticas para essa mudança coletiva, para a ruptura dessa roda de samsara, que quer manter as pessoas apegados ao passado, repetindo velhos erros, brincando de casinha. Brincando de casinha. E precisamos mudar essa consciência do fardo que é a vida. O quanto as pessoas, elas, por fugir da responsabilidade sobre aquilo que está jogando por aí como seus desejos, né? Os seus desejos que está sendo projetado no mundo, nas pessoas e tudo mais, e que está adoecendo tempo ao tempo vem adoecendo, porque nós temos que buscar mudar essa condição de que a viagem da vida, a jornada da vida é difícil, é um fardo, é pesado. Temos que buscar mudar, ajudar a mudar essa consciência coletiva. E também para acabarmos com essa comparação de quem que é melhor, quem é maior, quem é melhor, quem é pior, quem é maior, quem é menor, superior, inferior, forte e fraco. Parar dessa separatividade e entender, cada um é único. E o cara magro tem um motivo de ser magro. E a moça mais cheinha tem um motivo de ter aquela estrutura corporal. Independente do que seja, porque na tecnologia aqui, nas redes sociais, coopera para que as pessoas se comparem e para que as pessoas, elas se coloquem realmente numa posição ou superior ou inferior, e isso só atrasa a evolução. E que nós estamos recebendo, então, orientações divinas para que, então, cada um possa receber esse despertar essa regeneração do código genético, não é regeneração que eu falei, restauração, essa restauração do código genético, né? Nessa energia de cura e despertar de um novo humano para a construção então da possibilidade da nova Terra, né? E confiar muito mais no propósito divino, no plano superior. A reforma íntima. Entregar-se a confiança à transformação, tá? E também, equilibrar a energia e trabalhar a solidariedade com totalidade. É não soltar a mão do irmão. É não soltar a mão dos nossos irmãos que estão ali passando pela nossa vida naquele momento. E o quanto a gente precisa também trabalhar uma consciência de simplicidade, para que assim a gente possa colaborar para a regeneração também do planeta, da natureza, para que a gente consuma menos, para que também faça menos lixo, tá? Para que a gente também aprenda a ter momentos com menos tecnologia, mesmo ela não deixando de existir, mas que a gente aprenda a equilibrar também o nosso tempo de qualidade entre
Tecnologia que anda nos consumindo e a necessidade de reposição da energia através da troca com a natureza. Quando a gente é grato pelo ar que respiramos, pela água que tomamos, pelo alimento que a terra nos proporciona, tudo isso reverbera de volta a nosso favor. Porque essa energia da gratidão e que acaba tendo, né, o dar e receber em equilíbrio. A gente, no mínimo, deve estar devolvendo para a Mãe Terra a gratidão e o respeito que ela merece. Tudo que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma. Isso é levado em conta quando, no plano astral superior, junto aos amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Então é quando a gente entende que tudo que a gente está fazendo agora vai influenciar também na próxima existência. Então não é o vale tudo agora. Não é a gente pensar, tipo, vale tudo agora, é agora, como muitas pessoas também nem acreditam em vida após a morte. Mas aí é quando a gente entende que se a gente não colhe nessa vida, a gente vai colher na outra. E a outra pode ser amanhã. Tu não sabe o que é. Para a espiritualidade, o tempo é diferente lá. Aqui é mais lento porque é mais denso. O amanhã para o espiritual, o amanhã nessa energia de nova vida, pode ser amanhã, por quê? Porque poderia, digamos que, vamos dar um exemplo, digamos que fosse desencarnar hoje, sei lá, dá um mal súbito aí. Aí vai ao plano espiritual, né? E lá o tempo é diferente. Entendeu? Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Quando apostamos todas as nossas fichas em algo, achando que a nossa felicidade depende disso ou de alguém, o passo seguinte, mais cedo ou mais tarde, é decepção e frustração. Então, no que nós estamos depositando nossas fichas? Qual é realmente aí o que realmente te motiva? O que a gente precisa fazer também para nos libertarmos da inércia e encontrar mais equilíbrio e também conexão com a solidariedade em relação ao todo, que nós somos uma totalidade, não existe separação, até envolvendo os outros planetas. É o todo. Nossa vida hoje é resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Então você é a soma de todas as suas experiências. Eu estou falando aqui também de registro acástico. Código genético aqui, minha gente. E quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Então tá entendendo que não é só a gente ficar pensando nossa vidinha. Vidinha de trabalhar, pagar boleto, eu preciso sobreviver aqui e ter uns momentos de lazer e me distraindo ali com coisas Netflix, televisão, shopping, festa, viagem. É muito além. É muito além. Tendo a consciência disso e colaborando, nem que seja um pouquinho, 5 minutos do seu dia, para tentar a mudança do todo, você já está fazendo muita coisa.
Mas não esquecendo que existe a consciência também sobre o consumismo, a consciência sobre a busca por mais qualidade de vida. Porque parece que muitas vezes o ser humano, ele parece que ele busca a morte. Porque eu nunca vi tanta gente abusando da sua saúde. Depois reclama, daí quando tá doente, ou então culpa alguém externo da sua própria doença. E cada um tem que entender que está na hora de se responsabilizar pelaquilo que cocria na própria vida. E que daí tem que carregar aquilo que é seu. Então, muitas vezes, sim, cocria a doença e depois não sabe lidar com ela. Depois aí não quer lidar com ela. Mas é o que é? Qual o grito? Qual é a sirene que está naquela doença? É algo emocional, uma vergonha, uma tristeza, e tudo mais, emocional e mental. E também o que fez. Muitas vezes a pessoa, ela usa alguma coisa ali que é tóxico por anos, depois ela não quer ter ali um câncer, um efizema, sei lá o quê. Então, tipo assim, é a consequência. Aí tem pessoa, eu já ouvi dizer assim, ai, mas o meu avô, vou dar esse exemplo do fumo, né? Ele fumou por 50 anos, mas ele morreu de outra coisa, sei lá, que não tinha nada a ver com doenças que talvez ali o tabagismo causa. Tá. Aí você sabe para onde ele foi depois que ele morreu? Pro vale do sofrimento dos suicidas inconscientes, que é o vale dos suicidas. Porque a pessoa que ela faz coisas que ele sabe que prejudica, sabe que é tóxico e que daí tem vício naquilo. Mas mesmo assim, mesmo tendo consciência, sabe que aquilo mata. Mas tipo, acha que comigo não vai acontecer? Ou então realmente não se importa, não tá dando valor à vida? A consequência é o Vale dos Suicidas, porque é um suicídio inconsciente. Quem viu o filme No Nosso Lar? O filme Nosso Lar 1, né? O André Luiz, ele era um suicida inconsciente. Fumava, bebia, promiscuidade, né? Então isso tudo vai estar sendo levantado aí para a gente buscar a começar a ter mais consciência muito sobre si e reverberando no externo. E que você possa ser uma das células saudáveis, uma das pessoas que vai estar tendo essa consciência, que vai poder colaborar até para que ajude a mudar o estado mental. Se você já estiver mudando o teu estado mental, orando a Deus, pedindo em solitude ali, que você não quer mais algumas coisas aí que você percebeu que não tá legal, nossa, já é show de bola, mas lembra que é muito bacana você se solidarizar com pessoas que também estão lutando e você pode estender o seu pedido, a sua prece, a fonte, para a consciência, para ter a sabedoria. Então, em vez de ficar pedindo outras coisas, outros desejos, peça sabedoria para conseguir equilibrar isso. Tá? Um dos melhores pedidos em oração que você pode fazer, pedido, tá? Que eu tô falando aqui, em prece, libertação de tudo que te afasta da luz, equilíbrio, sabedoria, tá? Para conseguir vencer tal coisa e também
Nesse movimento também você valoriza as suas qualidades individuais também, né? Porque daí você começa a entender, tipo, tá, eu tenho tal coisa aqui, mas eu tenho essa qualidade aqui. Eu tenho essas qualidades aqui, eu não tenho só defeito, não. Então eu não vou ficar só focando na vergonha daquilo que eu não consigo mudar em mim, ou focando na vergonha por eu não estar conseguindo, né, ser uma pessoa ali que eu tô percebendo que eu não sou, mas é olhar o lado, tipo, mas eu tenho essas qualidades aqui, ó. Aí, tipo, tá, beleza? Vamos aumentar a lista de qualidades e virtudes? Então, vamos trabalhar ali aquilo que não tá legal e que começa a ter uma maior consciência sobre o que não tá legal. E aí começa a colaborar também para essa restauração aí do código genético de toda a humanidade, que está incorporado em toda a humanidade, né? Está incorporado na genética de Gaia. Porque nesse corpo físico aqui tem a genética de Gaia, tá? Nós estamos sendo orientados aqui para ajudar a sermos curadores também aí do nosso planeta. Que nos acolhe aí, né, gente? Nos acolheu nessa experiência. Estreitar a nossa comunicação com o planeta, através também de contato com a natureza, alimentação mais saudável, tá? Então você pode ver aí também essa energia de frutas, tal, contato com a natureza, tá? Tomar banho de sol, várias coisas, né? Várias coisas. Meditação propriamente também, prece, né? Prece de coração, tá? Não muito, não assim. Às vezes, às vezes não, gente. Isso já foi dito já. Uma prece. Uma breve prece de coração, às vezes ela é muito mais luminosa, muito mais valiosa também, do que a pessoa ficar horas ali lendo, sabe, a mesma coisa repetida. Claro que tem essa energia de algumas palavras de poder, que você pode fortalecer afirmações e tal, também eu adoro, também super curto, né? Mas eu digo, às vezes, aquela oração também vinda lá do fundo da tua alma, do âmago lá, né, que chega até a restaurar o âmago ali, ela tem assim um poder enorme, tá? E vamos lembrar então de que nós pudermos, né, que todos também que passam por provas bastante rudes, como as crianças de Gaza, né, como várias, né, várias situações que a gente vê que no fim eles estão em suas provas kármicas, né? Então que a gente possa, em vez de olhar com ódio, por exemplo, a quem está fazendo aquilo tudo, né? Que a gente possa entender assim que todas essas pessoas, todas as pessoas que estão passando por suas provas, né, kármicas, evolutivas, né, de lei da causa e efeito, possam conseguir vencer com muita fé, com muita força. Esse é o melhor desejo também que a gente possa fazer. Porque não há erros. Muitas coisas não há erros. É que a gente aqui não entende. É que a gente não tem, sabe? Muitas vezes realmente essa expansão da consciência para compreender muitas coisas, tá? E muitas dessas situações também são para despertar a solidariedade, que é também uma virtude. Nessa energia do senso de totalidade. Então é quando muitas vezes sim o sofrimento do outro desperta também as virtudes naquele que não está passando, porque já está já está numa condição um pouquinho melhor. Você está hoje aqui me assistindo, né, no conforto do seu sofá, da sua cama, entenda que você está numa condição melhor do que o pessoal lá da África, o pessoal lá de Gaza, e você entende que, tipo, isso é um mérito seu. Porque você entende que você está aí nesse conforto, com seu cobertor quentinho, ou com a sua limonada, ou sua pipoca, ou seja o que for, porque você tem mérito para estar nesse momento e não estar lá sofrendo como eles estão lá.
E que a gente não faça ou não deixe de fazer, tá? Não faça coisas ruins e não deixe de fazer coisas boas para que a gente não, amanhã, numa vida posterior a essa, numa próxima vida, a gente não esteja numa condição inferior a essa que nós estamos hoje, mas que ela seja melhor. Por isso, trabalhar a solidariedade, a gratidão, essa energia de cura, ajudar a despertar o próximo, conexão com a fonte, responsabilidade dos próprios atos. Porque depende da pessoa, muitas pessoas, infelizmente, né? Elas estão cocriando uma próxima vida pior que essa, porque elas não souberam, não tiveram discernimento, sabedoria, não buscaram. Porque é uma questão de tipo, a pessoa já veio com uma condição ali para ela, sei lá, ela viver assim, não. O cara que ele é gari, ele encontra lá alguns livros, por exemplo, que jogaram fora, ele tem a escolha de pegar os livros para ele ler, aprender e poder se aprimorar e deixar de ser gari e ir para outra, não desmerecendo essa profissão, obviamente estou falando que se ele é gari, mas ele não quer mais continuar, ele quer algo melhor para ele tem a possibilidade, então ele pode aproveitar a oportunidade de pegar então aqueles livros, então eu vou ler, eu vou aproveitar, eu vou estudar, do que ele pensar tipo assim, o que adianta? Eu não vou conseguir mesmo, a minha vida é isso aqui, é varrer rua. A mentalidade, o estado mental de uma pessoa determina quem ela vai ser, quem ela é e quem ela vai ser ainda. Então a pessoa pode ser para sempre a mesma coisa, a inércia. Pode ser para sempre a mesma coisa. Ou ele pode aprender a mudar então o estado mental e ele poder sim acabar transformando, confiando também nas próprias capacidades. E que ele pode, assim como já teve várias histórias de um estado mais, pobre, ele ir para um estado mais próspero. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade, ele acreditou nele mesmo. E a gente tem que acreditar na gente mesmo, como humanidade, como ser humano, e acreditar também no planeta. Eu espero de coração que a realidade ainda possa melhorar. Senão, com esse estado mental de consciência coletiva, se acontecer, gente, que mostraram que poderia ter essa possibilidade de Terra Cruz, se de repente tiver essa possibilidade, você pode ter certeza que você nessa consciência coletiva de solidariedade, de eu quero a mudança, eu tenho responsabilidade, eu entendo a minha responsabilidade da fonte criadora que habita dentro de mim e tudo mais, e você podendo ter essa restauração do seu código genético, você pode ter certeza que você vai ser levado daqui para um lugar melhor, se esse lugar aqui não fazer o salto para a nova Terra. Mas eu ainda creio, eu ainda confio, porque a gente está recebendo as orientações dentro de cada um está recebendo as orientações. Agora, espero que todos tenham ouvidos para ouvir essas orientações, que está vindo de hostes angelicais, para tocar o coração dos curadores. Todos os que estão com grau de consciência mais expandida, que tem essa possibilidade de ouvir, estão com energia de cura para o planeta. Você está entendendo o grau do negócio? É isso aí, gente. A leitura ficou longa, mas era para ser assim.
tá? Gratidão imensa a todos que ficaram até o final. Eu peço que você possa dar a sua colaboração, deixando o seu like, o seu comentário, se você quiser. Se quiser compartilhar com alguém, hypar. Se inscrever no canal se não for inscrito. Gratidão. Beijo no coração de todos e até a próxima leitura.